Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E eu tô aqui hoje para falar para ti, sabe sobre o quê? Sobre a teoria funcionalista das mudanças sociais. Exatamente. Hoje iremos tratar sobre essa teoria, chamada teoria funcionalista das mudanças sociais. E para facilitar o nosso serviço, eu vou logo te dar um tempinho aí para você pegar o seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu marca-texto, para anotar e também deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de hoje, combinado? Então, olha só, para facilitar nosso trabalho, eu dividi a aula em 4 tópicos. O primeiro tópico vai relembrar o que são mudanças sociais. Porque assim, a gente está falando sobre o quê? Sobre a teoria funcionalista das mudanças sociais. Então, primeiro a gente tem que saber o que são mudanças sociais. Senão não adianta, não é verdade? Segundo tópico, o que é funcionalismo? Antes de falar da teoria funcionalista das mudanças, a gente também tem que saber o que significa funcionalismo na sociologia. E aí sim, no terceiro tópico, a gente vai falar da teoria ou do método funcionalista. Ok? Então, primeiro, mudanças sociais, funcionalismo, aí a gente chega no método funcionalista. E aí, para finalizar, chegamos até a teoria funcionalista das mudanças sociais. Vamos então nessa videoaula de hoje? Vamos lá então. Primeira parte da aula. Primeiro tópico, relembrando o que são mudanças sociais. Aí eu vou relembrar, porque tu já sabe, eu sei que tu sabe, mas eu vou só relembrar. Eu vou dizer para ti que mudança social é a transformação da sociedade e de seu modo de organização. Repetindo, mudança social é a transformação da sociedade e do seu modo de organização. Beleza? Copiou? Ok. Decorre a mudança de hábitos e costumes que deixam de fazer ou que começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. Como é que acontece a mudança social mesmo? Decorre de hábitos e costumes que ou deixam de fazer ou começam a fazer parte do dia a dia, do cotidiano das pessoas. A mudança social pode ocorrer de duas maneiras, a partir de 2 fatores. Os fatores endógenos, copia, fatores endógenos ou fatores exógenos, endógenos ou exógenos. Endo é aquilo que está para dentro, exo é aquilo que está para fora. Endógeno, exógeno. Os fatores endógenos são provenientes das invenções e das descobertas que acontecem dentro da sociedade. E os exógenos são a partir da difusão ou da assimilação cultural de outras culturas, que vêm de fora e são absorvidos por aquela sociedade. Agora sim, vamos começar a aula de hoje. Aqui foi só relembrar. Primeiro tópico, só relembrar. Agora começa o conteúdo da aula de hoje. O que é funcionalismo? Olha só, a palavra funcionalismo, ela vem da onde? Vem de função. Funcionalismo te lembra a função. Guarda essa informação. Funcionalismo te lembra a função. Vamos ver o que é? Vamos lá. Funcionalismo é uma teoria adaptada para diferentes campos do conhecimento. Então, existe funcionalismo na filosofia, existe funcionalismo na psicologia, existe funcionalismo na sociologia, também na antropologia. Vários campos do conhecimento têm uma adaptação dessa ideia de funcionalismo, de função. O principal objetivo do funcionalismo é explicar a sociedade. Anota. Principal objetivo do funcionalismo: explicar a sociedade. As ações coletivas e individuais a partir de causalidades, ou seja, de funções. É a tentativa de explicar a sociedade através de funções. Por isso o nome é o quê? Funcionalismo. Beleza?
Então, beleza, vamos seguir adiante. O fundador dessa teoria, chamada de funcionalismo, foi Émile Durkheim, que você sabe que é um dos principais autores da sociologia. É um dos fundadores dessa ciência. Durkheim também é o cara que elaborou na sociologia essa ideia do funcionalismo. Seu interesse, o interesse do Durkheim, era compreender quais são os fatores que definem uma sociedade. Ou seja, o que faz com que uma sociedade não seja apenas uma coleção de indivíduos. Uma sociedade não é simplesmente uma soma de pessoas, porque existem os valores, existem as crenças, existem as regras, a consciência coletiva, certo? Então Durkheim quer entender como é que isso acontece. Por que uma sociedade tem valores que são muito além da simples soma dos indivíduos que estão ali presentes? Por isso, Durkheim estudou as estruturas que compõem a sociedade, especialmente em nível macro, ou seja, em nível maior, em nível amplo. Família, religião, Estado são exemplos de estruturas em nível macro, certo? Chegamos então ao método funcionalista. Os teóricos funcionalistas, Durkheim está incluído também, compreendem a sociedade como cada parte da sociedade de acordo com sua função. A sociedade é uma soma de partes onde cada parte tem a sua função. Então existe a função da religião, a função do Estado, a função da escola, a função da família, a função das instituições em geral, para a estabilidade da sociedade como um todo. Essas diferentes partes da sociedade, família, escola, religião, Estado, entre outras, elas têm funções a cumprir. E se elas conseguem cumprir bem essas funções, a sociedade está estável, ou seja, ela está coesa, ela está em ordem. A estabilidade social é consequência do papel dessas partes e das funções que elas cumprem. Essa visão funcionalista é, portanto, uma visão tida como sistêmica. O que é isso, professor? É uma visão de sistema, é uma visão de todo, observando quais os fatores que unem as diferentes partes que compõem a sociedade, formando um grande sistema social, como uma máquina e as suas diferentes peças e engrenagens. É assim que a sociedade é vista, de acordo com o método funcionalista. A sociedade é dividida em várias partes, existem várias instituições, elas têm funções a cumprir, e é isso que faz com que a sociedade seja sistêmica. Ela funcione como um todo organizado, certo? De acordo com essa perspectiva funcionalista, as partes desse grande organismo não funcionariam isoladamente, não funcionam isoladamente. Todas as partes dependem entre si, né? Elas são interdependentes. Anota isso. As partes da sociedade, para o funcionalista, são interdependentes. Essas partes podem ser compreendidas como as instituições, os grupos sociais e demais atores que formam a sociedade, como agências estatais e a família. Então, como eu te falei, ó, família, escola, religião, trabalho, Estado, né, estrutura política, tudo isso compõe essas partes que fazem com que a sociedade, de maneira sistemática, acabe existindo e funcionando. Tem uma certa coesão, um equilíbrio, uma ordem estabelecida naquele ambiente social. E aí chegamos finalmente à teoria funcionalista das mudanças sociais. Primeiro eu falei para ti, ou melhor, eu relembrei você do que são mudanças sociais. Depois eu disse para ti o que é funcionalismo. Depois eu falei para ti do método funcionalista para chegar agora na teoria funcionalista das mudanças sociais. Segundo essa teoria, chamada de teoria funcionalista, as diferentes sociedades são parte de um mesmo sistema. Repetindo,
de acordo com a teoria funcionalista, as diferentes sociedades que existem no mundo, elas são parte de um mesmo sistema, dentro do qual cada sociedade exerce uma função específica, certo? Então, mais uma vez, a gente tem a visão de função aliada à visão de sistema. Desse modo, as mudanças sociais que ocorrem em uma dessas partes tendem a influenciar a produção de mudanças nas outras sociedades. Olha só, segundo o funcionalismo, as diferentes sociedades fazem parte de um sistema único. Quando existe mudança em uma delas, quer dizer que necessariamente haverá mudança nas outras, porque elas estão dentro de um sistema de funções. Parece aula de matemática, né? Função e sistema. É exatamente o mesmo raciocínio. Se você altera uma das funções do sistema, você altera o sistema também. Certo? Então essa é a ideia do funcionalismo. Isso aconteceria para que fosse mantido o equilíbrio. A palavra equilíbrio está em destaque. Então aproveita e anota no teu caderno. Por que uma mudança de uma função ou de uma sociedade necessariamente acarreta mudança nas outras? Porque é necessário manter o equilíbrio. E se muda somente de um lado e não muda do outro, esse equilíbrio se perde. O equilíbrio pode ser chamado de coesão social ou de coesão, simplesmente. Então você bota no seu caderno aí do lado equilíbrio e bota uma setinha para o lado e coloca coesão, certo? Então a coesão, o equilíbrio precisa ser mantido no todo, no sistema. O sistema é maior do que as partes. Então se uma parte é alterada, as outras precisam se adaptar para que o sistema esteja em ordem, para que haja uma coesão, uma harmonia, um equilíbrio dentro desse sistema. A explicação para a mudança social dada pelo funcionalismo é baseada na teoria do equilíbrio. Opa, anotou de novo. Funcionalismo, teoria do equilíbrio. Segundo a qual, as mudanças, nessa teoria, são processos naturais em busca da homeostase, que é o nome mais bonito para equilíbrio. As mudanças acontecem como a busca natural pelo equilíbrio, pela coesão. A palavra equilíbrio e coesão são fundamentais para você entender essa teoria. As mudanças acontecem e elas se sucedem para que haja coesão, para que se busque o equilíbrio dentro desse sistema que a gente está falando aqui. Por conta disso, a teoria funcionalista afirma que, atenção, as mudanças drásticas. Professor, o que é isso? O que é uma mudança drástica? É uma mudança repentina, uma mudança rápida, né? As mudanças drásticas e repentinas são ruins. Professor, mas não acabou de dizer aqui, ainda agora, que as mudanças acontecem como processos naturais em busca do equilíbrio? Sim, mas calma. Eu disse para ti que as mudanças são importantes, mas não que as mudanças repentinas são importantes. Porque a mudança para o funcionalismo ela tem que ser fluida, ela tem que ser gradativa. Se uma coisa se altera de maneira muito rápida, ela coloca em risco o quê? Aquela palavra-chave, o equilíbrio. Toda vez que acontece uma mudança muito drástica, muito rápida, muito repentina, o equilíbrio da sociedade está em risco. Por isso que as mudanças são importantes e são desejáveis se elas forem gradativas. Se elas forem, né, dentro de um processo fluido, gradual, mas não de maneira drástica. Porque essas mudanças, dessa maneira, desencadeariam a quebra do equilíbrio social e levariam a sociedade à desordem, levaria a sociedade ao caos, certo? Por isso que Durkheim ele não é um teórico que defende a revolução, por exemplo. Ele não é um revolucionário, porque ele acredita que a revolução cause uma mudança muito drástica. E toda revolução, por exemplo, a revolução política, ela causando uma mudança drástica, ela coloca em risco o equilíbrio social.
Por isso que na visão durkheimiana, na visão funcionalista, as mudanças são boas se elas acontecerem de maneira gradativa, não se elas acontecerem de maneira repentina. Aí elas são prejudiciais para o sistema social. Na aula de hoje, a gente aprendeu mais uma teoria sobre mudança social, chamada teoria funcionalista. Para a gente chegar até a teoria funcionalista, nós passamos por algumas etapas na aula de hoje. A primeira foi entender o que é funcionalismo. Nós percebemos que funcionalismo é um tipo de teoria ou de método que é utilizado em diversas áreas do conhecimento, não somente na sociologia, mas também na antropologia, na psicologia, na filosofia e outras áreas também, né? E vimos que o principal objetivo do funcionalismo é entender as funções, é ter uma visão de causalidade sobre o sistema, é entender como funcionam as partes para compreender o todo. E aí eu quero que tu imagine realmente isso como uma aula de matemática, onde você tem funções dentro de um sistema. Aí você tem que entender as funções para resolver o sistema, não é isso? Ou seja, você entende as partes para entender o todo. É dessa maneira que o funcionalismo estabelece as suas ideias. O fundador dessa teoria na sociologia é o Durkheim, que também é o fundador da sociologia científica, né? Então a primeira sociologia é o positivismo e o funcionalismo juntos, né? E o interesse era compreender os fatores que definem uma sociedade, ou seja, que faz com que a sociedade não seja apenas uma simples soma de várias pessoas, uma coleção de indivíduos. E por esse motivo, por essa razão, que Durkheim estuda as instituições, as estruturas que compõem as partes da sociedade. Você tem um livro de Durkheim que fala só sobre religião, outro que fala sobre trabalho, não é isso? Ou seja, o trabalho, a religião, a escola, a família, o Estado são as peças desse quebra-cabeça. Imagina aí a sociedade como se fosse um quebra-cabeça, aquele joguinho de quebra-cabeça, né? Cada partezinha daquela tem uma função. Se você perder partes do quebra-cabeça, você não consegue montar, não é assim? É exatamente esse o pensamento funcionalista. Você tem que juntar as partes para entender o todo. Cada parte da sociedade é importante. Cada instituição é importante para que você tenha uma visão de sistema, uma visão ampla, uma visão total sobre a sociedade. E aí a gente chegou no método funcionalista e eu disse para ti lá o quê? Que todas as partes dependem entre si. Cada partezinha do quebra-cabeça do jogo é fundamental para você fechar a peça inteira, para você conseguir concluir o quebra-cabeça. Se você perder partes dele, você não consegue fechar a imagem, fechar o desenho, não é verdade? Então as partes, elas são interdependentes. Essas partes são as instituições, os grupos sociais e os demais atores, peças, aspectos, partes que compõem o sistema social, o todo. Vimos também que as diferentes sociedades, para essa teoria, elas são parte de um sistema. Então você tem a sociedade europeia, a sociedade africana, a sociedade asiática, a sociedade do leste europeu, a sociedade brasileira. Essas várias sociedades, elas formam um sistema único, né? E as mudanças que acontecem numa delas acabam interferindo também nas outras sociedades. Mas por que isso acontece, segundo o funcionalismo? Porque esse sistema busca o equilíbrio. Então, se muda só de um lado e não muda do outro, acontece o desequilíbrio. E o desequilíbrio é exatamente aquilo que o funcionalismo não quer. Ele quer coesão, ele quer harmonia, ele quer o equilíbrio dentro desse sistema. Outra coisa que pode causar desequilíbrio são as mudanças o quê? Drásticas, as mudanças muito rápidas, as mudanças repentinas. Essas mudanças não são desejáveis. Por quê? Porque toda vez que elas acontecem, elas colocam o equilíbrio da sociedade em risco. Segundo o funcionalismo, as revoluções, por exemplo, representam um risco enorme para a sociedade, porque elas causam mudanças muito significativas, muito rápidas, muito drásticas. E isso não é interessante quando se busca a coesão social, quando o objetivo é o equilíbrio social. E com essas ideias, meus queridos, nós encerramos mais uma aula de sociologia aqui na plataforma Gonçalves Dias.
Eu quero te dar um aviso para você ficar sempre ligado à nossa programação e não perder nenhuma das nossas aulas. Eu vou ficando por aqui, mas já deixo marcado com vocês um próximo encontro. A nossa próxima videoaula, a gente se vê lá, ok? Então é isso, um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.